Na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Essa semana, o presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. A medida, que começa a valer em 1º de agosto, pegou o governo e o mercado de surpresa e promete impactar a economia brasileira em cheio. Mas por que isso aconteceu? Quais os reais impactos para o seu bolso? E como o Brasil e o bloco dos BRICS reagem a esse que já é considerada a maior tarifa imposta pelos Estados Unidos a um país? Bom, fica aqui que eu te explico tudo. Mas antes, deixe o seu like para ajudar o canal. Primeiro, os motivos. Em uma carta enviada ao presidente Lula, Trump deu duas justificativas principais. A primeira é política. Ele classificou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF como uma vergonha internacional e uma caça às bruxas. Ele também criticou decisões do judiciário brasileiro contra plataformas de redes sociais americanas que ele considera como ataque à liberdade de expressão. A segunda justificativa é econômica. Trump alega que a relação comercial com o Brasil é injusta e que as barreiras brasileiras criam déficit comercial para os Estados Unidos. Bom, no entanto, dados do próprio governo americano mostram o contrário. Os Estados Unidos tiveram um superávit de mais de 400 bilhões de dólares no comércio com o Brasil nos últimos 15 anos. Ou seja, eles vendem mais para nós do que nós para eles. Ok. Mas o que essa tarifa de 50% significa na prática? Bom, um impacto bilionário. Em 2024, o Brasil exportou mais de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. Setores inteiros podem ser devastados. Produtos como petróleo, aço, aeronaves e café simplesmente perdem a competitividade. Ninguém consegue competir com um imposto de 50% nas costas. Para as indústrias, isso significa uma queda brutal no faturamento e, consequentemente, risco de desemprego. E para você, mesmo que não trabalhe com exportação, o impacto chega no seu bolso. Com menos dólares entrando no país, a tendência é que o real se desvalorize. Dólar mais caro significa produtos importados mais caros e pressão na inflação de itens como o trigo e os combustíveis. E qual a reação do Brasil? Imediata e firme. O presidente Lula anunciou que o Brasil responderá à luz da lei de reciprocidade. Isso significa que o governo provavelmente vai aplicar tarifas na mesma medida sobre produtos americanos que entram aqui. Em nota, o governo brasileiro afirmou que o país é soberano, com instituições independentes e não aceitará ser tutelado por ninguém. Diplomaticamente, o Itamaraty convocou o representante dos Estados Unidos para dar a explicação e devolveu simbolicamente a carta de Trump, considerando-a ofensiva. Associações industriais e do agronegócio pedem cautela e a retomada do diálogo, mas a pressão por uma resposta dura é grande. E onde o BRICS entra nisso? A decisão de Trump não é um fato isolado. Ela acontece justamente durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, um bloco que Trump vê como uma ameaça à hegemonia do dólar. Antes de anunciar a tarifa específica para o Brasil, Trump já havia ameaçado com uma sobretaxa de 10% para qualquer país que se alinhasse às políticas anti-americanas do bloco. A medida contra o Brasil, 5 vezes maior, é vista como um recado direto e uma tentativa de enfraquecer a união do grupo. Apesar da pressão, especialistas acreditam que a tendência é que os países do BRICS continuem buscando fortalecer suas relações comerciais com moedas próprias, justamente para diminuir a dependência do dólar. Resumindo, a tarifa de Trump é uma jogada com fortes componentes políticos e econômicos que coloca o Brasil em uma posição delicada. Os impactos podem ser severos para a nossa economia. A reação do governo brasileiro foi de soberania e o episódio joga ainda mais lenha na fogueira da disputa geopolítica entre Estados Unidos e o bloco do BRICS. Agora eu quero saber a sua opinião. Como você acha que o Brasil deve reagir a essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa análise direta e sem enrolação, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.